E o presidente da Ucrânia também comparou a invasão russa ao nazismo. A fala foi durante um pronunciamento no parlamento de Israel neste domingo. Volodymyr Zelensky pediu ajuda ao governo israelense. Assunto para o nosso correspondente Pedro Moreira, que está ao vivo em Nova York. O que mais que você destaca, Pedro? Tainá, boa noite para você mais uma vez, boa noite a todos. Volodymyr Zelensky falou ali para os membros da Knesset, do parlamento israelense, por meio de uma videochamada. E aí ele lembrou que a invasão russa começou no dia 24 de fevereiro, que é a data que marca o aniversário de criação do Partido Nazista Alemão. E aí então ele comparou a invasão russa à Ucrânia ao que os nazistas fizeram durante a Segunda Guerra Mundial, a chamada solução final, que seria o extermínio dos judeus. Volodymyr Zelensky, falando para a audiência israelense ali, que é de maioria judia, disse então que, assim como os nazistas queriam que não sobrasse nenhum de vocês, falando aos israelenses, agora a Rússia não quer que sobre nenhum de nós, o povo ucraniano. Zelensky agradeceu o apoio das autoridades israelenses, mas cobrou de Israel um posicionamento mais forte com relação ao conflito. Israel vem tentando intermediar negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, porque tem uma comunidade russa grande, mas Zelensky perguntou a Israel por que Israel ainda não implementou sanções contra a Rússia e também por que Israel não vende para a Ucrânia, não fornece à Ucrânia o sistema de defesa antiaérea de Israel, o Domo de Ferro, que é considerado um dos sistemas de defesa mais eficientes do mundo. Ao fazer esse pronunciamento, a fala do presidente ucraniano foi transmitida em uma praça de Tel Aviv, onde manifestantes estavam reunidos em prol da Ucrânia. Tainá. Pedro, continua com a gente. Eu queria mais informações aí dos Estados Unidos sobre a invasão russa à Ucrânia. Você pode pontuar para a gente a viagem prevista do presidente Biden à Europa, que, como você já disse anteriormente, não prevê a visita à Ucrânia, não é? O que mais que você tem de informação sobre esse assunto? O presidente Joe Biden vai a Bruxelas na próxima quinta-feira participar daquela reunião da OTAN, da Aliança Militar, que reúne cerca de 30 países, a maioria deles na Europa. Então, espera-se que nessa reunião eles discutam novas ações contra a Rússia, mas, por exemplo, a gente sabe que o presidente não deve acatar o principal pedido do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que seria implementar um bloqueio do espaço aéreo da Ucrânia, porque Biden afirma que isso poderia implicar na derrubada de caças russos por forças da OTAN. Biden, a secretária de imprensa, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, ela disse hoje, então, que Biden não deve ir à Ucrânia, que o foco da visita vai ser continuar tentando reunir apoio da comunidade internacional em favor da Ucrânia e contra a invasão promovida pelo presidente Vladimir Putin. Biden também participa de uma reunião do G7, o grupo das 7 maiores economias do mundo, e deve também acompanhar uma reunião do Conselho Europeu que reúne os chefes de governo e de Estado dos países da União que formam a União Europeia. Tainá. Obrigada pelas informações, Pedro. Olha, como a gente viu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agora o Pedro falou sobre isso, vai viajar essa semana para a Europa para se encontrar com líderes do continente e também participar de um encontro oficial com representantes da Aliança Militar do Ocidente. A gente vai conversar também sobre essa viagem de Biden à Europa com o nosso editor de internacional, Renan de Souza. Renan, o que você destaca de diferente da viagem de Biden? Expectativas? Tainá, o presidente Joe Biden voltou para casa na tarde deste domingo. Ele estava em Delaware, voltou para a Casa Branca e ele foi questionado ali por repórteres se ele iria para a Polônia. E essa é a questão. Até o final do dia, a Casa Branca deve divulgar o roteiro de Joe Biden. E há uma expectativa muito grande para que ele vá além de Bruxelas, na Bélgica, que ele vá também para a Polônia, já que a ida para a Ucrânia está totalmente descartada, Isso seria uma motivação, um apoio muito claro ali para Biden ir para a Polônia, já que faz fronteira com a Ucrânia, e mostrar que, de fato, está com os aliados. Agora, em relação ao discurso, há uma expectativa para que Joe Biden pontue um pouco do papel da China em relação toda a essa guerra e também apresente ali novas sanções contra oligarcas russos ou que faça as novas sinalizações em relação aos combustíveis, à energia que é importada da Rússia. Agora, uma outra questão também que está ali na agenda
agenda é que Biden, junto com os aliados do Ocidente, vão mostrar ali claramente essa união do Ocidente em relação à guerra na Ucrânia, né? Inclusive, na tarde de hoje, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson conversou com Volodymyr Zelensky, disse que ele vai levar as demandas de Volodymyr Zelensky para os líderes do Conselho Europeu e também para o G7, para que, em conjunto, apresentem uma solução melhor, né, para essa situação na Ucrânia. Agora, internamente, quando a gente olha, Biden está um tanto pressionado, tanto pelos democratas quanto pelos republicanos, para fazer um pouco mais em relação à guerra na Ucrânia. Por isso, há uma costura ali por trás de um acordo entre europeus e também americanos para apresentar um plano mais robusto. Mas qualquer coisa que ele apresentar na semana que vem, com certeza não deve colocar fim à guerra na Ucrânia, já que Biden já disse bem claro, já colocou a linha vermelha ali, disse que não vai ter envolvimento direto dos Estados Unidos, já que todos os países da Europa e os Estados Unidos poderiam ser levados ali à Terceira Guerra Mundial. Mas claramente é uma visita muito importante, a gente pode dizer, sem sombra de dúvidas, que é a visita mais importante de um presidente americano à Europa nas últimas décadas, e além de Joe Biden, primeiro-ministro canadense Justin Trudeau também vai estar lá, Tainá.